Nós estamos estudando o livro, a carta de 1 Pedro. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Você reparou que nós estamos estudando capítulo, por porções de versículos. E hoje, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos estudar do versículo 1 a 10. Cadê os jovens? Estão entrando? São os jovens? Vou pedir os jovens que sentem todos juntos aqui, ó. Cadê os jovens? Você, semana que vem, terá uma participação também nessa fala que nós vamos fazer, viu? Então, semana que vem, quando vocês chegarem à igreja, sentem todos juntos, viu, Davi? E você vai puxar aí a voz dos homens, o seu Daniel, o Cauã. Quem escreveu a carta de 1 Pedro foi Pedro. E ele se apresenta como ele faz nas suas cartas, como um apóstolo de Cristo. Ele começa dizendo que ele é um apóstolo de Cristo. No capítulo 1 ele fala isso, Pedro, apóstolo de Cristo. E ele fala que ele está escrevendo aos estrangeiros, aqueles que estavam dispersos pelas regiões, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Isso está aí no primeiro capítulo. E que tinham se convertido, mas agora, por causa de perseguição, eles estavam dispersos por essas regiões. Pedro era um dos 12 discípulos, muito amigo de Tiago e de João, tinha um lugar de intimidade com Jesus. Ele tinha um irmão que também era pescador, se chamava André. Os dois nasceram na cidade de Betsaida. O pai deles se chamava João, em algumas traduções Jonas, porque a raiz do nome João e Jonas é a mesma. E eles tinham uma empresa de pesca, eles eram pescadores, uma família de pescadores. Mais tarde a gente vê que Pedro se mudou para Cafarnaum e que ele era casado, porque Jesus cura a sogra dele. Nos evangelhos ele aparece como um homem impulsivo, irrequieto, ora destemido, ora covarde. E é certo que ele morreu como esse discípulo precipitado e oscilante. E a partir do Pentecoste, nasceu um homem convicto, certo das suas convicções, consciente do sofrimento que ele iria enfrentar por causa da obra de Cristo, respeitado na comunidade como um mestre na palavra. E ele escreve essa carta para ajudar os cristãos que estavam dispersos nessas 5 regiões aí, que eram partes do Império Romano, para fortalecer a fé desses irmãos e ajudar esses irmãos que estavam nessa região a testemunhar com fidelidade acerca de Jesus Cristo. E agora, no capítulo 2, depois de narrar um pouco, da abertura à sua carta, ele começa a trazer alguns conselhos, alguns ensinamentos muito importantes. E ele vai falar sobre o crescimento. A primeira coisa que ele vai falar é sobre o crescimento espiritual dos salvos. E eu coloquei aqui, nós não podemos, como salvos, continuar andando na prática dos mesmos pecados. Então, vamos ver aí no capítulo 2, ele fala assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, toda hipocrisia, inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, ele coloca aqui para a gente, começa a tratar do nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual, ele começa aqui, com uma ruptura com os pecados antigos. Quando a gente abre mão, quando a gente confessa os nossos pecados e deixa. Por isso eu coloquei ali uma lixeira, porque o nosso pecado, ele tem que ser lançado no mar do esquecimento pelo Senhor, mas ele tem que ser deixado por nós.
Deus faz assim, não se lembra mais, Ele nos perdoa. O fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, nos alcança, nos traz salvação, mas nós precisamos levar uma vida nova. As coisas velhas, o que é que a palavra de Deus diz? Já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Então, os pecados, as práticas pecaminosas que marcaram a nossa vida até o dia da nossa conversão, elas têm que ser deixadas para trás, porque agora nós somos nova criatura. Somos gerados pela palavra. Então, nós não podemos mais andar na prática dos mesmos pecados. E ele coloca algum desses pecados. E ele coloca aqui a maldade e o dolo. Despojando-vos, ele fala, né, despojando-vos de toda maldade, de todo dolo. Olha bem que ele coloca essa palavra toda maldade. Quando entra essa palavra aqui, muda a história. Porque dá para a gente, sinaliza para a gente um todo. Abrange todos os tipos de pecado. Então, toda maldade, né, tudo que é maldade que está no nosso coração. A palavra grega que dá origem a essa palavra despojando-vos é apotemenoi, que quer dizer deixando de lado. Então, nós temos que deixar de lado, apotemenoi, deixar de lado aquilo que estava presente na nossa vida. E despojar é o mesmo que tirar, a ideia é essa, de tirar uma roupa, de trocar de roupa. Então, esses pecados, eles são como roupas contaminadas, roupas sujas, que nós precisamos remover da nossa vida. E maldade é o desejo de causar dor, de fazer o mal, é o desejo de trazer sofrimento ao próximo. Já a palavra dolos, que traduzida no português é dolo, né, representa aquele espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios que são questionáveis, meios que a gente, pela ética, pela moral, às vezes não são aceitáveis, e para sobressair, para tirar vantagem acima das outras pessoas. Então, realmente é ter, tipo, duas caras, adulterar os motivos não são puros. Então, ele fala isso, que a maldade é essa intenção do coração de fazer o mal, e que dolo é a intenção de fazer o mal, mas que isso muitas vezes está oculto. Isso não aparece às claras, né, nas palavras e nem nos gestos, mas está ali presente, por trás de alguma coisa. E ele fala também de hipocrisia e inveja. Hipocrisia é fingimento. Pessoa hipócrita é uma pessoa fingida. É aquela que coloca máscara para ocultar a sua identidade. Então, o hipócrita, ele finge ser aquilo que ele não é. E existem muitas tentações para a hipocrisia. Há risco de você realizar hipocritamente o jejum, a oração, as ofertas que você traz ao altar, ou algumas ofertas de sacrifício que você faz. Às vezes isso é hipócrita, não está sendo, é fingido. E Deus conhece o coração. Eu fico pensando na nossa infantilidade de pensar que nós podemos esconder alguma coisa de Deus. Se há algo no nosso interior que Deus não perceba e Deus não saiba. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, nós precisamos pedir a Deus que a hipocrisia seja tirada também de dentro de nós. E ele coloca também a inveja. A palavra para inveja é fitonos, um F e o tonos, fitonos, que descreve aquele sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar que é do outro. Cada um tem o seu lugar, não é assim, irmãos? Deus deu um lugar para cada um. Fala para quem está do seu lado, você tem o seu lugar e eu tenho o meu. Cada um tem o seu lugar.
Nós não precisamos querer ocupar o lugar do outro, né? Enquanto o nosso ego estiver ativo dentro do nosso coração, vai haver inveja, vai haver esse desejo de ter o que o outro tem, de ser o que o outro tem. E hoje, com as redes sociais, isso se intensificou. Muito intenso, porque às vezes você vê a vida de uma pessoa ali e surge aquele desejo de ter aquilo que a pessoa tem, de ser o que a pessoa é, e às vezes aquilo ali é o quê, irmãos? O que está lá na frente? Hipocrisia. Nem é daquele jeito que é. E a palavra de Deus no livro de Provérbios fala assim, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então a inveja só provoca coisas ruins. Ele fala também de maledicências. Maledicências, falar mal. Geralmente a maledicência é fruto de inveja no coração. E geralmente a maledicência ocorre quando a vítima não está presente para se defender. Então nós precisamos fazer uso da nossa língua, não para ferir as pessoas, não para ofender, não para destruir e matar, porque a morte e a vida estão no poder da língua, assim diz a palavra do Senhor. Então, nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, e ele fala invejas e todas as murmurações. A minha versão fala murmuração, que a minha versão é corrigida, mas tem uma versão que fala de maledicências, né, de você ficar murmurando, reclamando e falando das pessoas por trás. E Pedro, ele não instrui os leitores dele a lutar contra esses males, mas ele instrui a se livrar, a deixar de lado, né? Isso não pode ser uma prática, de forma que você venha estar sempre lutando contra isso. Você tem que botar um fim nisso. Você tem que deixar isso de lado, você tem que jogar isso no lixo. E nós precisamos nos livrar disso como nós nos livramos de uma roupa suja e contaminada. O que é que a gente faz com a roupa suja? A gente lava. Se a roupa está contaminada, eu sei disso, porque lá em casa eu lavo roupa que vem de hospital, roupa que vem do SAMU, né, os macacões do SAMU, tudo aquilo tem que ser descontaminado, tem que colocar na máquina, colocar um produto próprio, não é? Então é isso que ele fala para a gente. Vocês precisam deixar essas práticas de lado se nós quisermos crescer espiritualmente. Uma pessoa não vai crescer espiritualmente se ela se converte, está na presença de Jesus, mas ela está sempre falando mal dos outros, desejando o mal dos outros, sendo fingido, sendo hipócrita. Isso precisa ser deixado para trás. Isso precisa ser mudado. E a gente precisa acordar. Às vezes a gente nem percebe que a gente faz isso, não é? Por isso, quando algum amigo, ou um marido, ou uma esposa fala com a gente alguma coisa, a gente tem que aceitar de bom grado, meditar, não é? E resolver tirar aquilo da nossa vida. E ele vai falar, então, de uma dieta. Já que vocês desejam crescer, crescimento está ligado à alimentação saudável, não é assim? Quem tem filho, ou que já tem filho adulto, agora uma vez adulto já come o que tem que comer, né? Mas quando é criança, a gente preza pela dieta dos nossos filhos. Então a gente, quando é vô, isso inverte um pouco, viu? Aí os pais que se virem em fazer comer cenoura, brócolis, né? Tomate, né? E tudo mais, né? Porque o avô e a avó não ficam muito preocupados com essas coisas quando vai em casa, não, né? Quer agradar. Aí a gente vai fazer batata frita, filezinho no palitinho, não é? É desse jeito. Mas, como nós, né, temos que cuidar da nossa dieta espiritual, nós temos que aprender que o crescimento espiritual decorre do que evitamos e também advém por meio daquilo com que nós nos alimentamos, não é? Então você tem que olhar aquilo que você deve evitar, é claro, e aquilo que você alimenta. Não adianta você estar em dieta
e falar, eu vou comer todos os dias no almoço muita salada e proteína, mas você continuar comendo os bolos, os doces, não é? Os chocolates, tomando sorvete, porque não vai funcionar. Algumas coisas têm que ser tiradas, têm que ser evitadas. Então, ele coloca isso para a gente, que o alimento ele é fundamental para um crescimento saudável. E que muitas vezes a falta de apetite ou a ingestão de alimento contaminado vai provocar em nós doenças. Às vezes a nossa doença espiritual é provocada por falta de apetite pela palavra de Deus, falta de desejo em estar na casa de Deus, falta de desejo de louvar ao Senhor, uma alimentação insuficiente. Mas eu leio a Bíblia, mas talvez o tanto que você está lendo é insuficiente para suprir a sua fome espiritual, para matar a sua sede. E isso vai desembocar num raquitismo. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. E Pedro vem comparar os cristãos, olha aí, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele nos compara a recém-nascidos. Então, nós nos encontramos com o Senhor, e assim como um bebê deseja o leite materno, o cristão tem que desejar esse leite genuíno. Ele fala assim do leite racional, quer dizer, o leite genuíno, não falsificado, que não está contaminado. Então, nós temos que cuidar disso. E aqui, eu coloquei assim, que alimentar o povo com a palha das falsas doutrinas, em vez de nutri-lo com o trigo da verdade, é como dar leite contaminado a um recém-nascido. Mata mais rápido do que a fome. Um leite contaminado vai matar mais rápido do que a fome. E a palavra de Deus tem vida, ela dá vida e sustenta a nossa vida. Então, nós precisamos desejar, Pedro coloca isso aqui para nós, essa dieta espiritual, esse alimento genuíno, esse alimento racional, não falsificado, não contaminado. E muitas vezes os cristãos estão aí no WhatsApp, ou nos programas, em algumas leituras, alguns livros que fazem, deglutindo, ingerindo esse alimento falsificado. E a partir do versículo 4, ele vai colocar aí, vamos ler o 3, Se é que já provaste que o Senhor é bom. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ele vai falar agora sobre o que é o título da nossa nova lição. O alicerce de uma nova geração. O alicerce da nossa vida. Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Cristo é a pedra, ele é o firme fundamento. Sobre ele nós somos edificados. A casa que é construída sobre a pedra, sobre a rocha, ela fica de pé. A casa que é construída na areia, vem os ventos, vem as tempestades, os problemas da vida, as situações difíceis, mas ela cai, ela vai ruir. Então, Pedro agora ele vai passar da metáfora do leite, que ele usa antes, para a metáfora da pedra. Ele faz essa transição aí de quem nós somos, meninos, que precisamos de leite, para quem Cristo é. Quem é Cristo? A rocha, a pedra. Firme, inabalável, a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. E o segredo do crescimento é a nossa comunhão com Cristo. Então, nós precisamos nos aproximar dele. Jesus morreu na cruz, morreu no nosso lugar,
abriu um novo caminho, porque quando ele morre, o véu do templo se rasga, foi dado acesso eterno à presença de Deus Pai, através de Jesus Cristo, e ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vamos dizer juntos esse versículo? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, próprio Jesus é a porta. Ele é a porta do céu, o caminho. É por meio dele que nós vamos até o Pai. Então, Pedro vem comparar a igreja a um edifício. E esse edifício tem um alicerce. E as paredes vão se apoiar nesse alicerce. A pedra principal desse edifício, o fundamento é Cristo. Quem entende aí um pouco de construção sabe que precisa de um fundamento. Se você tem ali um primeiro andar, de repente você vai erguer um segundo andar, você não pode erguer uma parede em qualquer lugar num segundo andar, quando você está construindo. Você tem que seguir o quê? O fundamento, as colunas, não é? A pedra fundamental, você tem que seguir aquilo ali, né? Então, nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes que Pedro fala aqui nessa carta. Primeiro, ele fala que Cristo é a pedra viva, né? A pedra viva. Parece até um paradoxo, porque pedra é um ser inanimado, não tem vida. Mas ele fala que Jesus é a pedra viva. Vamos abrir a Bíblia aí no Salmo 118, acompanha aí a leitura. Salmo 118, 22. Que diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina, tornou-se a pedra principal. Isaías 28, 16, vai lá para Isaías, que diz o seguinte, 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Lá em Mateus 21. Vai lá para Mateus 21, 42. Jesus lhe disse, vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Atos 4:11. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então, próprio Pedro agora vem usar aí essa imagem. Ele usa, quando ele vai falar para o Sinédrio a respeito de Jesus, ele fala que Jesus era a pedra rejeitada por vós, que o Sinédrio estava rejeitando a pedra principal, a pedra angular. Jesus, ele não é só a pedra que vive, mas ele também é a pedra que dá a vida. Não há vida, não há crescimento espiritual à parte de Jesus. Não tem como. Jesus é o firme fundamento, ele é a base para a nossa fé, da nossa alegria, da nossa esperança. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra fundamental. Ele vai sustentar todas as outras pedras do edifício. Então, é importante a gente destacar que a pedra é Jesus e não Pedro. A pedra principal é Jesus e não Pedro. E ele esclarece aqui, né? Há um versículo, está aí em 1 Coríntios 3, Mateus 16, 18, que Jesus esclarece isso. Ele diz assim, também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muita gente acha que essa pedra que Jesus está falando aqui, sobre esta pedra, sobre você, Pedro, eu vou edificar. Não, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Abre aí em 1 Coríntios 3,
versículo 11. Olha como fala bem claro aí que ele é o alicerce. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é quem? Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, Jesus Cristo. O alicerce não é Pedro, é Jesus Cristo. A pedra principal é Jesus Cristo. Pedro era uma pedra viva, edificada nesse edifício. 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Glória a Deus. Eles bebiam da mesma rocha, e essa rocha era Cristo. Então, Cristo é o dono, Cristo é o fundamento, Cristo é o edificador, Cristo é o protetor da igreja, Cristo é a pedra que vive. Seguimos Cristo porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que trabalha, um Deus que vê. Não como os outros deuses que são coisas vãs. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas. E os sentidos de Deus, digamos assim, são bem aguçados. Ele pode todas as coisas. Em segundo lugar, além de ser a pedra fundamental, além de ser a pedra viva, Cristo também é a pedra rejeitada. Rejeitada, sim, pelos homens. Ele coloca aqui, né? Pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens. Né? Os homens rejeitaram essa pedra. Quando as pessoas iam escolher as pedras para edificar um prédio, essas pedras elas passavam por uma vistoria. Elas eram analisadas. Então, as pedras boas que davam para a construção eram separadas de um lado e as outras ficavam de outro, eram rejeitadas. Então, Jesus foi comparado aqui, há aqui uma comparação com algo que eles faziam normalmente. Algumas pedras eram rejeitadas na construção. Então, ele coloca aqui para a gente que Jesus foi essa pedra, que eles olharam, os homens olharam e rejeitaram, não é? Mas, segundo os homens, essa pedra é rejeitada, mas segundo Deus, aqui diz que ela é eleita e ela é preciosa. Então, eles aceitavam algumas pedras e recusavam outras pedras, né? Depois de testar, eles rejeitavam essas pedras. E aí eu coloquei aqui que o maior erro de avaliação que alguém pode cometer na vida consiste em, depois de avaliar quem é Cristo, ainda assim pensa bem. Experimentou, viveu experiências, teve sua vida transformada, recebeu bênçãos de Deus, não é? E aí depois vem e faz o quê? Rejeita. Nós conhecemos casos assim, não é? Então, pessoas que rejeitam. Lá em Mateus, abre aí Mateus 21, 42 a 45. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Então, aqueles que rejeitarem a Cristo, que não acreditarem, que viveram um tempo, né, estiveram na igreja e que tiveram experiências, mas depois rejeitam essa pedra, aqui fala qual é o fim deles, né, será despedaçada. Em terceiro lugar, também coloca aqui para a gente, ele coloca aqui em 1 Pedro, que Cristo é a pedra eleita e a pedra preciosa,
Então, Cristo é o eleito de Deus, quer dizer, Ele é o escolhido de Deus, e nós também fomos escolhidos. Cristo é o escolhido de Deus para perdoar os nossos pecados e nos tornar sacerdotes para Deus. Então, Cristo, né, Pedro, aqui nesse texto, ele faz essa transição aí de quem Cristo é para quem nós somos nele. E aí ele vai começar a falar, né? Cristo é, né? Chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, tudo tal. Vós também, olha no versículo, agora ele começa a falar de mim e de você. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ele vai falar agora que nós também somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas também. Então, nós somos pedras que vivem, ele diz isso. Nós somos casa espiritual e nós somos sacerdócio santo. Se Cristo é a pedra que vive, e nós estamos em Cristo, convidamos Cristo para morar no nosso coração, nós também somos como pedras que vivem, somos edificados sobre esse firme fundamento. Então, cada pessoa que se converte, eu acho isso fantástico, a igreja de Deus. Vê aí uma construção, uma pedra fundamental sendo colocada ali, o alicerce Cristo. Agora ali em cima vai ser colocado o quê? Cada tijolinho, cada pedra. Geórgia, Rita, Maria Alzira, Melry, um sendo colocado do lado do outro, Wilson, né? E aí vai. Teve uns que vieram primeiro, né? Está lá o apóstolo Paulo, Pedro, o edifício é grande, né? Está sendo construído. Chegou até nós, né? Chegou até nós. E o edifício vai continuar sendo construído, amém, irmãos? Daqui uns tempos vai estar lá, né, meus bisnetos, meus tataranetos, para a glória do Senhor, os seus também, sendo colocados como pedras vivas nesse edifício. Quem almeja isso, meus irmãos? É tudo que nós esperamos, que a nossa família seja edificada nesse edifício que o fundamento é Cristo. Nós somos pedra viva, nós compomos a estrutura dessa construção. Então, Jesus está edificando a sua igreja com aqueles que foram comprados com o seu sangue para Deus e que procedem de toda tribo, de toda raça, de toda língua e nação, para formar um povo exclusivamente seu. Glória a Deus por isso, né? Um povo zeloso de boas obras. Nós somos casa espiritual. A partir de então, nós somos templo do Espírito Santo. A maior definição de templo que pode ter, às vezes a gente pensa, isso aqui é uma igreja, são paredes, não é? Deus não habita em paredes, Deus habita em pessoas. Nós somos templo, morada do Espírito Santo, casa espiritual. Que privilégio nosso ter o Espírito Santo morando em nós. Põe a mão no seu coração, fala, eu te louvo, Espírito Santo, porque você habita aqui dentro de mim. Oh, aleluias, é o Espírito Santo que fala conosco, que nos convence, que nos transforma, não é? Que nos edifica, que nos traz o crescimento. E nós somos sacerdócios santos. Aí no versículo 5 diz isso. No Antigo Testamento, só os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios a Deus. Só eles podiam conversar com Deus. Qualquer pessoa que chegasse lá no templo, ele tinha que procurar um sacerdote, falar, aqui está minha ovelha, ou aqui está minha pomba, aqui está meu cordeiro, e eles estão aqui, você vai oferecer um sacrifício, contar para ele, eu quero essa bênção tal, tal e tal. Ou então tinha a oferta de gratidão. Aqui está, eu quero que você faça um sacrifício de gratidão pelas bênçãos que eu recebi. Isso na antiga dispensação, isso no Antigo Testamento. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, é como se aqui, né, aí fosse o átrio e aqui o Santo dos Santos.
aí fosse o santo lugar, o átrio era por fora. E aqui o santo dos santos. Aqui nessa parte, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício e expiação. Ele aspergia o sangue sobre a arca da aliança que estava ali. Mas havia uma cortina muito grande, cerca de 10 centímetros de espessura, que homem nenhum conseguia rasgar. Mas o Senhor Jesus, na hora que morre na cruz do Calvário, aquela cortina se rompe de alto a baixo. Foi do alto, para mostrar que não foi homem nenhum que veio fazendo nada ali para ela ser rompida. Foi de alto a baixo. E com isso Jesus quis dizer, agora você tem acesso à presença de Deus. Vocês podem entrar no Santo dos Santos. E o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi aspergido. E vocês têm acesso à presença de Deus. Coisa gloriosa. Aleluias. E diz a palavra que Ele nos fez sacerdotes. Essa palavra sacerdote vem dessa palavra latina, pontífice, que quer dizer construtor de pontes. Cristo é a ponte. Cristo é a ponte que reconciliou o homem com Deus. É só Cristo que leva o homem até Deus, né? E agora o Senhor nos concedeu esse privilégio de sermos chamados de sacerdotes, porque nós podemos ir até a presença do Senhor e levar a Ele os sacrifícios. Não era essa a função do sacerdote? Levar os sacrifícios? Aí que sacrifícios nós vamos oferecer ao Senhor? Sacrifícios espirituais. Porque Deus não está interessado em você subir 200, 300 degraus de escada, ralar seu joelho todo. Você fazer uma viagem cara ou de sacrifício, não é? Para determinado lugar. Deus não está interessado em você pegar todo o seu dinheiro e entregar para os pobres. Boas obras são bem-vindas, porque aqueles que creem em Jesus fazem as boas obras. Isso é um fruto da sua conversão. Mas aqui fala que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha o que diz Romanos 12, capítulo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus também quer como sacrifício o louvor dos nossos lábios. Também, louvor não é só dos lábios. Louvor, o principal é a vida, mas Deus também quer louvor dos lábios. Por isso, quando você entrar na igreja, na hora do louvor, cante, louve e exalte o Senhor. Né? Abra os seus lábios, é um louvor congregacional, toda uma igreja, todo um povo louvando ao Senhor. Hebreus 13:16, Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Boas obras, né? Hebreus 13:16 fala, não deixei de praticar o bem. E Deus quer também o dinheiro e outros bens materiais que compartilhamos com os outros no serviço de Deus. Filipenses 4. Recebi tudo e o que tenho é mais do suficiente. Paulo falando. Estou completamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Hebreus 13. De repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus se agrada. Quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente reparte aquilo que a gente tem, e também os nossos serviços. Os nossos serviços são sacrifício de louvor a Deus. Romanos 15:16 vai falando, né, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho.
para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Serviço, seu trabalho, tudo que você faz para o Senhor é uma forma de você louvar a Deus. Agora, os sacrifícios podem ser agradáveis e podem não ser agradáveis. Nós vimos aí, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor e a oferta dele não foi agradável, porque era uma oferta fruto da desobediência, uma oferta que não era de acordo com aquilo que Deus queria. Nós vemos também o povo oferecendo algumas vezes ofertas, lá em Isaías 1, o texto é longo, eu vou ler só 10 a 17 fala disso, e depois tem Jeremias 6:20 que fala assim: de que me serve o incenso trazido de Sabá, ou cálamo que vem de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Olha só, Deus falando com eles, vocês estão trazendo coisas lá de longe, coisas caras, mas esses sacrifícios não me agradam. Oséias 6:6, pois desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então não precisamos ficar tão preocupados em trazer coisas caras diante do Senhor. O sacrifício que Deus agrada é o nosso corpo, o louvor dos nossos lábios, as nossas boas obras, não é? O nosso fazer o bem às pessoas. E ainda serviços, né? Nossa obra. Cristo também é a pedra angular. Ele fala que é a pedra angular. E aí nós vamos ler aqui do versículo 6 a 8, que nós não lemos ainda. Pelo que também, 1 Pedro, capítulo 2, 6 a 8. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na sua palavra, sendo desobedientes, para com os que foram rejeitados, para com os que foram destinados. Então, pedra angular é a pedra que está numa posição fundamental do edifício. É a pedra sobre a qual ela vai servir de prumo. Ela vai servir de direção para as outras, certo? Ela é colocada ali para dar o prumo, para dar a direção certa. Porque se uma parede for construída sem olhar o prumo, se ela está alinhada, o que é que vai acontecer? Ela vai cair, né? Ela vai cair. Por isso que o engenheiro faz os cálculos lá, os pedreiros vão edificar, mas tem que ter o quê? Fiscalização, não é assim, Davi? Tem que estar olhando, porque se a parede for construída torta, a parede vai cair. Então, Pedro, agora ele faz um contraste aqui entre os crentes e entre os descrentes. Ele vai colocar, né, os crentes, que são o grupo daqueles que creem, todo que crê é crente, não é? Cristo é a pedra angular, eleita, preciosa, né? Crer nele significa alicerçar-se nele. Então, os crentes, nós que somos crentes, nós colocamos a nossa confiança em Cristo. E nós não seremos envergonhados, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Agora, ele é o objeto da nossa fé. É nele que nós cremos. A nossa dependência está nele. E ele não nos decepciona. Aleluias por isso, né? Ele não falha. E ele não vai permitir que nós sejamos envergonhados. No dia do julgamento, nós veremos isso. Nós sairemos vitoriosos rumo à glória celeste. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Agora, os descrentes, aqueles que não creem e que rejeitam Jesus, serão derrotados, né? Serão envergonhados. Cristo será para eles, aqui coloca assim, como uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa.
tropeçam na palavra e continuam irremediavelmente no caminho largo da desobediência. Então, pedra de tropeço é aquela que faz quem está caminhando tropeçar. E quando fala rocha de ofensas, está se referindo àquelas pedras que ficam soltas na montanha. Vocês já ouviram falar disso, né? Algumas pedras que ficam soltas na montanha e que rolam e que de repente cai sobre alguém que está passando ou cai sobre um carro, não é? Então a figura é que Cristo está no caminho para todos. Para uns, essa pedra que é Cristo é uma bênção maravilhosa. Para outros é o quê? Aqueles que não aceitam, que não creem. É uma pedra de tropeço. A pessoa tropeça ali, não é? Continua desobedecendo, vai tropeçando, e no final, por causa da sua incredulidade, ele vai ser destinado à perdição. Não é? E ele coloca agora a nossa identidade. Olha só, a partir do versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos a raça eleita. Assim como Deus escolheu Israel para ser o seu povo exclusivo, Ele escolheu povos de todas as nações, né, de todas as raças, de todas as línguas, para se juntarem a essa e ser essa raça eleita. Deus escolheu Israel porque amava Israel. Lá em Deuteronômio isso está bem claro, né? O povo não se afeicionou a vocês, nem os escolheu por serem... Desculpa, irmãos. Deuteronômio 7, 7-8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem escolheu vocês por serem mais numerosos do que os outros povos, porque não eram. Pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com a sua poderosa mão e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, o rei do Egito. Assim como o Senhor escolheu Israel porque amava, o Senhor também nos escolheu com base no seu amor e na sua graça. Tanto é que João fala isso em capítulo 15. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Né? Nós somos agora sacerdócio real, temos o privilégio de entrar na presença do Senhor. Oferecemos agora como sacerdotes sacrifícios espirituais ao Senhor. Não trazemos mais boi, nem ovelha, nem carneiro, nada disso. Mas frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Somos nação santa, quer dizer, um povo separado para servir a Deus, chamados para uma vida de santificação. E somos, olha que coisa linda, vamos dizer juntos? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, aleluias. Povo de propriedade exclusiva de Deus, privado. Povo de Deus, comprado pelo esforço do próprio Senhor Jesus. Nós somos esse povo, né? No meio de tantos escolhidos, chamados, né? Abrimos o nosso coração, o Espírito Santo teve acesso ao nosso coração. Eu louvo tanto a Deus, Espírito Santo, obrigado por falar comigo. Né? Georgia, mantém seu ouvido sempre aberto para escutar a voz do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo está falando e muitos não ouvem, está chamando a muitos. Deus chama a todos, né? Deus não escolhe, você vai ser salvo, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. O Espírito Santo está falando, está falando, está falando, e nós temos o dever de quê? De ouvir essa voz. Fala comigo, fala, Senhor. Né? Às vezes Deus está falando, o Espírito Santo está falando e nós não estamos
ouvindo, põe a mão no seu ouvido aí e fala com ele, olha, esteja sempre aberta a voz do Senhor. O seu coração esteja sempre aberto à voz do Senhor, a sua mente seja transformado pela voz do Senhor. E aí ele nos deu, já que nós somos isso tudo aí, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, ele nos deu uma missão. Ele colocou para a gente uma missão no mundo. E a missão do cristão é contar aos outros o que Deus tem feito pela sua alma. O que Deus tem feito por nós? Tem nos alcançado, tem nos salvado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para, olha só, o versículo se completa, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Deus chamou a gente para ficar, ai que gostoso ficar na igreja junto com os irmãos, cantando, né, orando e tudo mais. Não, Deus nos chamou para ter prazer nas coisas do Senhor e para anunciar a missão. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Anunciar as virtudes de Deus. Olha, eu tenho um Deus, você está triste? Eu tenho um Deus que é o Deus que dá alegria, é o Deus que dá paz, as virtudes do Senhor. É um Deus que é cheio de poder, é um Deus que muda a história, é um Deus que escreve uma história nova, é um Deus que dá rumo, é um Deus poderoso, é um Deus que dá vida nova, é um Deus que dá sabedoria, que dá graça, que traz misericórdia. Né? E a missão é contar aos outros o que Deus tem feito. E qual deve ser a nossa motivação? Porque antes, né, ele coloca aqui para a gente, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Essa é a nossa motivação. Antes eu estava lá, no reino das trevas, mas agora eu estou no reino da luz. E quem eu puder ajudar o Espírito Santo nessa obra de resgatar as pessoas do reino das trevas, nós vamos fazer a nossa parte. Porque agora nós somos filhos de Deus, morada de Deus, sacerdotes de Deus, povo de propriedade exclusiva para realizar as obras de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Você tem muito que agradecer ao Senhor, não tem? Louvado seja Deus, nós temos muito que agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Que privilégio nosso. Que alegria, Senhor, estar na tua casa. Saber que nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Que nós somos chamados para realizar. A tua palavra nos garante que de Deus nós somos cooperadores. Nós estamos aqui para ajudar, Senhor, nessa obra de evangelização das pessoas. O Senhor nos deu essa tarefa. E pedimos que o Senhor nos ajude a colocar no lixo, a nos despojar das roupas que muitas vezes estão sujas, contaminadas e nos impedem de entrar na presença, de entrar no Santo dos Santos para adorar ao Senhor. Muito obrigado por nos amar, por nos escolher, por nos chamar. Senhor, nos ajuda a fazer jus a esse chamado, a esse privilégio que temos. Senhor, e nos capacita nessa função, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, o nosso coração é grato. Queremos oferecer sacrifícios de louvor, de gratidão, frutos de lábios que confessam o seu nome. Queremos ter uma vida que seja agradável ao Senhor. Queremos exaltar ao Senhor com o nosso jeito de falar, de pensar, no nosso trabalho, em todos os lugares que estivermos. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos sustenta e que à noite possamos estar aqui com alegria para apresentar frutos de lábios que confessam que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é o nosso Deus, aleluias. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.